Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Gratidão, estamos juntos. Mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, tudo bem contigo, Alberto Almeida? Alô, caro Damião, alegria sempre renovada nos nossos encontros das terças-feiras, sempre para fazer esse espaço de reflexão a partir do diálogo do Jardim das Oliveiras, buscando tornar as nossas vidas mais fluidas, densas do ponto de vista da qualidade, mas com um fluxo favorável na superação dos nossos limites e na ampliação das nossas possibilidades. Esse é sempre o nosso objetivo desses encontros que, para mim, são sempre muito gratificantes. Bacana. E nesse final de semana, antes de começar o programa aqui, você teve no Paraná, lá na Federação Espírita do Paraná. Conta um pouco para a gente, compartilha esse momento que foi no final de semana, Alberto Almeida. Então, tivemos sim, lá no Paraná, fazendo parte da Conferência Espírita do Paraná, que dá sempre anualmente em março, com a companhia de amigos muito queridos que compartilharam do grupo de expositores, nas reflexões sempre bem firmadas, doutrinariamente bem densas e claras, e tivemos a oportunidade de fazê-lo em torno de um tema central, que foi o Céu e o Inferno, a celebração de mais um aniversário dessa obra fundamental do Espiritismo que Allan Kardec trouxe-nos e deixou dentro daqueles 5 livros básicos que compõem, portanto, o Pentateuco Espírita. Foi um evento formoso, onde a gente teve a oportunidade também de desfrutar da companhia do público, sempre afável, sempre participante, num ambiente muito agradável. Enfim, foi um deleite esse fim de semana. Aí, de volta em Belém do Pará, Alberto Almeida está aqui com a gente e mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, conta para a gente o tema do programa de hoje. Então, como lidar com o ódio? Quem tem ódio, como é que a gente faz com o ódio? Opa, olha a situação, gente. Então vamos acompanhar, né? Porque não é só não gostar, não é que eu não gosto, não. Você tem ódio. Como lidar com o ódio? A partir de agora, Alberto Almeida. É curioso podermos avaliar e perceber que nós, seres humanos, somos animais racionais, que detemos a capacidade do sentimento e a manifestação da ética, que nos enseja um comportamento diferenciado em relação aos nossos outros irmãos que estão na infraestrutura evolutiva dessa cadeia da evolução do espírito imortal, experimentando nos outros da natureza os instintos, os impulsos que fazem parte, gradativamente mais complexos, à medida que o espírito imortal vai estabelecendo o seu processo evolutivo. O ser humano, portanto, ele traz como resultado dessa dinâmica evolutiva, dessa ancestralidade, os instintos, os impulsos. E um dos impulsos de defesa e também de sobrevivência é a energia agressiva. A energia agressiva, ela é muito positiva no vegetal, nas manifestações mais singelas, por exemplo, dos espículas ou dos espinhos de autoproteção, como também nos animais, que gradativamente se revelam usando a agressividade, seja para atacar os outros, no sentido de ter seu alimento, a sua presa, seja usar essa energia agressiva quando é a presa e precisa sobreviver diante daquele que vai lhe devorar na sobrevivência natural da cadeia alimentar que se estabelece em a natureza.
Então, a energia agressiva ela é usada pontualmente, seja para a conservação, a defesa, seja para a preservação da espécie, alimentando-se, comendo aquele que é a sua presa que ele vai devorar. Ele precisa naturalmente vencer a sua presa na velocidade e ele usa essa energia agressiva para tentar alcançar o alimento de cada dia. Essa é a dinâmica normal do processo evolutivo dentre os animais. O ser humano traz, portanto, como herança essas pulsões que se colocam de uma forma muito clara como instintos. Então, o instinto da agressividade, egressos da animalidade última e superior, mas inferior à humana, à hominal, ela revela o instinto de poder fazer o enfrentamento de alguém que queira nos ferir a integridade física, nos matar, por exemplo, ou então usar a nossa agressividade de uma forma muito positiva para sobreviver, buscando o nosso alimento através da cultura, do trabalho, já colocada, portanto, já no nível mais refinado e não naquele nível mais primitivo das outras espécies que nos antecederam, quando estamos, então, já galgando esse nível, esse patamar evolutivo. Logo, quando a energia agressiva se manifesta na gente, a gente pode revelá-la em diferentes semblantes, desde aquele mais coloquial, simples, que é a irritação, mas ela pode ganhar outras manifestações que são muito comuns no ser humano, que é a cólera, uma outra que é menos comum, mas frequente, que é a raiva, e por último, na extensão mais complexa, é o ódio, que pode trazer a característica de manifestação ainda mais acentuadamente negativa, que é o ódio com crueldade, quando ele se manifesta de uma forma cruel. Porque eu posso usar o ódio e ficar fulminado com esse ódio dentro de mim mesmo, ou eu posso fulminar alguém com esse ódio, por exemplo, programando uma vingança, uma justiça com as próprias mãos. E eu posso, de uma forma bem fria, calcular essa vingança para fazer justiça. É muito curioso o ser humano no caminho do perdão, como é que ele faz a justiça. Então, alguns acham que só é possível perdoar alguém se fizer a vingança, e a vingança com ódio, e a vingança com ódio com crueldade. Há outros que não, acho que basta vingar-se odiando. Até chamo de o ódio abençoado. Outro dia eu vi essa experiência ser narrada por uma amiga que disse que ela queria que Maria pudesse fazer esse movimento, que ela abençoava o ódio dela. E a filha disse: mas, mamãe, Maria não. Odiar é vingança. Não, ela está protegendo os seus filhos. E então a filha disse: mas minha mãe, ninguém protege fazendo a vingança. Ele disse: não, não é vingança, é proteção dos seus filhos, mas o outro que ela vai ferir, ou que a justiça vai se fazer, também é filho de Maria. E ela disse: não, mas aí o outro está fazendo contra. E a conversa foi nesse sentido aí até um ponto em que ela disse: mas esse ódio que eu sinto, ele é abençoado por Maria, tentando insistir. E aí a filha disse: mamãe, como é que pode ter um ódio abençoado se Maria viu Jesus ser destruído na cruz e continuou abençoando e perdoando a todos? Ela disse: eu me entendo com Deus. Então, é assim que às vezes a gente funciona na tentativa do odiar fraternalmente ou do ódio abençoado. São manifestações que a gente traz para tentar chancelar um sentimento destrutivo da energia agressiva, negativamente exposta, manifesta, que pode nos lesar e pode lesar o outro. Então, há pessoas que funcionam assim. Elas só acham que fazem justiça se vingarem com ódio e crueldade, outras se vingarem com ódio, mas sem a crueldade, e há outras que simplesmente não se vingam, mas sentem o ódio, não conseguem elaborar o ódio, não conseguem desfazer o ódio. O ódio, como diria Emmanuel, através de Chico, é o amor que enlouqueceu. A gente odeia alguém que a gente ama muito e que nos
surpreendeu com uma atitude que não esperávamos, de traição, de decepção, de frustração. Passou-nos a perna e a gente não consegue, às vezes, admitir que aquela pessoa que a gente amava tanto e que nos correspondia com amor pudesse nos ter passado a perna. Um filho, uma esposa, um pai, um irmão. Então, aquele amor que nós sentimos ali adoece e ele fica permeado por uma energia agressiva destrutiva e se converte no ódio, por assim dizer, nos enlouquecendo. E às vezes ele enlouquece mesmo, porque a energia do ódio, aonde ela se manifesta no nosso corpo, ela faz adoecer. Se é na mente, ela pode nos levar a um distúrbio mental, a uma dissonância de natureza emocional, psicológica. Se ela se coloca no peito, ela pode nos levar ao infarto do miocárdio, porque ela facilita essa área energética que vitaliza o coração, que ele se torne sensível aos fatores que geram o infarto do miocárdio, e ali o entupimento das artérias será inevitável para uma pessoa que tem o ódio no coração. Se eu guardo o ódio nas mãos, eu já tive a oportunidade de regressivamente trabalhar uma pessoa onde ela sentia o ódio nas mãos, e ela apresentava artrite e dores, especialmente nas mãos, praticamente só nas mãos. E quando a gente trabalhou esse conteúdo de uma forma terapêutica, nós fomos para a experiência na qual ela tinha essa perspectiva do engasgamento por ódio. Esse ódio que ela concentrou nas mãos se manifestaram nessa encarnação como uma artrite. E ela se manifestou a partir do momento em que ela conheceu, casou-se e conheceu a sua sogra. E a sua sogra era essa pessoa que ela queria engarguelar e odiou porque essa sogra, numa outra existência, ela tinha matado o seu filho, ela tinha eliminado o seu filho num ritual de magia. Era uma, na época, chamada bruxa. Na verdade, era alguém que fazia serviços de uma forma negativa e matou o filho dessa pessoa que hoje guardava ainda essa lembrança da vontade de querer engasgar a bruxa, que agora era, curiosamente, a sua sogra, que a tratava com extremo desvelo, com muito destaque, mas que ela tinha uma repulsa que ela não sabia explicar. Então, quando ela regrediu, ela pôde encontrar, na sua história com a família atual, lá projetada para trás, quem era quem. Ela era efetivamente a pessoa que foi vitimada, o filho dela era o esposo atual e a sogra de hoje era a bruxa que matou o filho. Então, é muito curioso, essa mesma bruxa que matou o filho agora teve o filho dessa minha paciente, agora ela devolveu a vida daquele que ela matou, sendo mãe. E o filho, que foi o ex-esposo, que foi o filho do passado, agora era esposo e que se consolidava numa relação afetiva, trazendo a tiracolo a sogra, que era a homicida do passado, a bruxa homicida do passado. Então, esse trabalho fez ela relaxar profundamente, trabalhando o ódio que ela trouxe da outra vida para essa existência. E as manifestações articulares nas mãos, que ficaram muito grafadas, a história não dá para colocar em detalhes, mas, resumindo, ela tinha o anseio de engasgá-la. E esse processo odioso passou daquela vida para essa vida. E ela guardava ainda esse desejo inconsciente de alguém que quis matar a homicida do seu filho sem tê-lo conseguido. E naquela vida em que ela tentava fazer isso, ela enlouqueceu. Vejam, naquela vida ela enlouqueceu com ódio. E nessa vida ela trouxe ainda resíduos, que era onde ela colocava o ódio, que era nas mãos. Não tinha mais loucura, era uma pessoa saudável, inclusive trabalhando na área da saúde, mas trazia as mãos com dores nas articulações, nas mãos muito resistentes e que se manifestaram após o casamento, na convivência com a sogra. Eu estou dando um exemplo assim que me veio à mente no momento que eu estou falando, para dizer o quanto o ódio é mortífero, no sentido de mortificador, gera morte,
morte das células, morte da função, morte da nossa saúde mental, e nos leva, às vezes, à morte, porque nos leva a matar alguém, às vezes a nos matar pelo ódio, a gente adoece e sofre, por assim dizer, uma antecipação da morte, comprometendo a nossa saúde. O ódio sempre, portanto, é um amor que foi ferido, seja o amor que nos feriu ou alguém que feriu o nosso amor. Eu já vi inúmeras situações na minha atividade médica e psicoterapêutica, onde a pessoa passou a odiar não a pessoa amada, mas a pessoa que lesou a pessoa amada. Então, se você disser assim para alguém que ali está o assassino do seu filho, o que você sente por essa pessoa? Então, às vezes, você tem um ódio, porque o amor da sua vida foi lhe subtraído da convivência por aquela pessoa infame, que você caracteriza e desqualifica, e que você quer que a justiça se faça, mas às vezes até o aprisionamento você acha que não é suficiente. Você odeia a pessoa. Eu já vi inúmeras situações da pessoa ter o ímpeto de assassinar o assassino do seu filho, que é esse sentimento de amor que circunstancialmente foi abalado por uma intervenção inadequada. Então, todo aquele amor que a gente tem por um filho que acha que perdeu porque ele morreu, no caso citado, ele é transmutado, agora adoecido, para a pessoa que o eliminou da nossa convivência. Há pessoas que odeiam, às vezes, a Deus, quando ocorre um incidente onde ninguém cometeu homicídio nenhum, mas um incidente e a pessoa desencarna, às vezes a mãe, já vi situações dessa ordem, passa a odiar a Deus ou ao santo porque não protegeu o filho e entra num colapso e passa a ser um ateísta, odiando tudo que se revele, falando com a Deus, se reportando a Deus, porque ela passa a odiar a Deus. E quem odeia a Deus, quem odeia alguém, está enfermo, está adoecido. É só questão de tempo para esse ódio vir para o corpo, porque a energia agressiva ela é como a energia elétrica, vai dando um curto-circuito e leva a fulminar a pessoa, gerando o colapso, gerando o incêndio, gerando as lesões das células, das funções dos órgãos e nos levando à morte. O ódio nos mata muito mais do que as doenças, porque as doenças são consequências, muitas vezes, do ódio que nós guardamos. Ódio de alguém, ou ódio de nós mesmos, quando nós cometemos um crime e não nos perdoamos. A gente entra num processo de autopunição, de ódio de si mesmo por termos cometido aquele crime, às vezes bebidos, atropelamos alguém, essa pessoa morre, ou então bebidos, cometemos um delito que levou alguém a ficar definitivamente sequelado ou faleceu, a gente passa a não se perdoar, porque cometeu aquele delito. Às vezes, você, numa inadvertida movimentação, comete uma ação onde o filho desencarna e você se sente culpado e passa a odiar-se, porque você se sente que matou seu filho, sem que você tenha feito efetivamente isso. E esse auto-desamor, manifesto através do ódio, leva você, com o tempo, à desencarnação, abreviando as suas energias vitais, que são engolidas por esse buraco negro chamado ódio, que é esse núcleo potencial de sofrimento que vai engolindo as nossas energias físicas, emocionais, psíquicas e conectando com espíritos infelizes que potencializam, amplificam o nosso ódio, a gente acaba, então, entrando numa rota de autocolisão e falecendo precocemente, seja por ter ódio de alguém, seja por ter ódio de si mesmo. O caminho sempre é admitir que temos o ódio para podermos começar o processo da transformação. Olharmos de que aquele é um sentimento que temos e que não é saudável e que precisamos trabalhar. Gerar a compreensão através do problema, a fim de que, pelo entendimento, a gente possa avaliar a necessidade do auto-perdão, a fim de que o ódio comece aos poucos a se ir diluindo, porque o que nos faz odiar é a ignorância, porque o mal que nos faz mal não é o outro que me faz mal, o mal que me faz mal é sempre o mal que eu proporciono.
e que gera consequências em mim negativas. Então, se o outro me faz mal, o problema é do outro, que foi ingrato, que me traiu, que me passou a perna, do sócio, sócio amigo, que muitas vezes me enganou. E se eu fiz o mal, efetivamente, gerando consequências negativas, o caminho que eu preciso fazer de auto-perdão é da reparação. Eu preciso refazer o meu caminho perante aqueles a quem eu prejudiquei. E se eles não estão presentes, eu vou fazer para aqueles que os representam, sejam como familiares, ou sejam como pessoas que lembrem aquela pessoa, e em nome daquela pessoa a quem eu lesei, eu vou fazer as minhas atitudes reparativas, que vão me dar dentro de mim mesmo essa compensação e esse equilíbrio, saindo da ignorância de que eu mato o outro fazendo justiça com meu ódio, isso eu vou resolver, ou eu me mato pelo suicídio, ou então pelo adoecimento da depressão, ou dos adoecimentos de um câncer, por ódio de mim mesmo, lesando as minhas células, ativando processos genéticos e gerando doenças degenerativas, de que assim eu farei justiça. Esse é o mecanismo mais precário, negativo, infeliz, limitado, primitivo que podemos fazer. A proposta para atender o ódio é, primeiro, acolher, confirmar para mim mesmo que eu sinto ódio de alguém. Segundo, entender a situação que envolveu o ódio para fazer o caminho do perdão. E, com a compreensão ampliada, eu vou começar a entender que o mal que o outro me fez, assim ele se fez. E eu me contaminei porque deixei me contaminar. E se foi o mal que eu fiz, eu preciso sair para a reparação. Porque a única forma que eu tenho de recompor a minha existência não é pelo processo de autossabotagem, de autopunição, de automortificação. É de auto-perdão através da reparação que eu vou fazer em relação àqueles que eu acho que prejudiquei, seja filhos, amigos, parentes, sócios, aquelas pessoas que ficaram lesadas em função da minha atitude. Desse modo, eu vou fazendo essa proposição, esse caminho que é dia após dia, dissolvendo o ódio através da água do perdão, que vai aos poucos desfazendo a rocha dura daquele sentimento que se ficou empedernido dentro de mim, como pedra, ele vai se dissolvendo. O ódio, quando dissolvido pelo exercício do auto-perdão ou do hétero-perdão, ele nos gera um processo de libertação. Nós nos sentimos livres, livres do outro que nos prejudicou e a gente estava passando recibo, ou livres da autopunição, porque eu vou me recuperando a cada dia em que eu vou fazendo o bem correspondente na direção daquele lugar ou daquela pessoa em que eu proporcionei o mal. Chega um dia que essas contas dentro de mim, elas fecham, e o amor vence através do perdão, e o ódio se converte agora apenas no amor esclarecido, lúcido, e numa grande lição que eu vou levando para próximas etapas da vida, aonde essas situações podem se repetir, dependendo de como é que a vida se desenrola, mas eu já tenho a competência para lidar com ela, não entrando na rotatória do ódio que sempre me leva à destruição. O amor, portanto, através do auto-perdão e do perdão ao outro, é o grande caminho que deveremos estabelecer para a superação do ódio. Como lidar com o ódio, o tema do programa de hoje, Jardim das Oliveiras, aqui com o Alberto Almeida. E Alberto Almeida até hoje, né? Uma coisa que marcou muito, né? Quando eu fiz uma palestra espírita, e aí lá estava lá do centro uma senhora que falou: eu perdoei o assassino do meu filho que matou para pegar um celular. Eu não quero o mal para esse rapaz. E a Lourdes Oliveira está dizendo, acho que muito parecido com isso, acho que não sinto por ninguém, nem o assassino da filha, que já comentei aqui no programa. É um grande exercício, né, Alberto Almeida? Veja quão bonito essas almas que conseguem alcançar esse status. Porque quando a gente olha para alguém que matou nosso filho, a gente fica pensando na mãe daquele alguém que é o assassino. É, portanto, a compaixão empática
que nos leva ao exercício do perdão e a não desejar o mal de ninguém, apesar de reivindicar a justiça. Porque o perdão não é a conivência com o mal que o outro fez, não é o aplauso à traição, à ingratidão, à frustração, à usurpação, à manipulação, à corrupção. Não, isso não é perdão. Isso é ignorância também. O perdão é aquele que olha com compreensão a situação, não conive com a negatividade, propõe uma atividade positiva. Então, se um filho meu comete um assassinato, ele tem que responder. Eu não espero que o perdão seja estabelecido deixando ele solto, sem que ele possa, por exemplo, da justiça, sem que ele possa responder pelo crime cometido. Ele precisa responder. E se a medida judicial, por exemplo, é a limitação da liberdade, que seja, para que ele possa se refazer. Eu lembro-me de uma situação de um amigo juiz, onde a esposa, a mãe, pediu uma audiência com ele, um encontro com ele, e depois de muito tempo conseguiu. E quando chegou com ele, ela disse: "O meu filho, eu quero lhe pedir pelo meu filho um olhar diferente para o meu filho." E começou a fazer as solicitações nessa direção, de um olhar compassivo. Lá pelas tantas, o juiz, que já tinha se inteirado da causa, que era um garoto, um adulto jovem, que tinha cometido crimes repetidos e crimes bárbaros, disse então, interrompendo a mãe, disse: "A senhora quer que eu libere o seu filho? A senhora quer o quê?" O seu filho começou a citar os crimes que o filho tinha cometido. E ela, olhando para o juiz serenamente, quando ele acabou de falar, ela disse: "Não, doutor, eu não espero que o senhor liberte o meu filho, até porque o meu filho não pode usar da liberdade, ele não sabe usar a liberdade. O que eu peço para o senhor é um olhar compassivo para ele, porque o meu filho, ele está doente, ele cometeu muitos crimes, e se ele ficasse livre, ele voltaria a cometer, ele precisa ser tratado. O que eu quero pedir para o senhor não é a liberação do cerceamento da liberdade. O que eu quero pedir para o senhor é que o senhor trate o meu filho como uma pessoa. Sabe por quê, doutor? O meu filho tem sido muito maltratado. E eu, como mãe, eu sei que o meu filho está doente, mas eu também sei que lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, o meu filho é um homem bom. Então, quando ele se tratar, ele vai voltar a ser bom como ele era. O magistrado, que tem o conhecimento espírita, disse: "Eu nunca recebi uma lição de justiça tão bem dada." Aquela mãe não estava querendo conivir com os atos negativos do filho e que eu a liberasse. Ela estava me chamando a atenção para que eu tratasse com humanidade, para que eu desse a oportunidade dele ser tratado, porque ele estava doente. E como mãe, ela conseguia ver por trás do criminoso o filho saudável. Porque entre o crime e o criminoso tem sempre uma distância. Eu cometo um crime, mas necessariamente a minha natureza não pode ser considerada como sendo um criminoso. Eu cometi um crime, devo responder por ele. Mas quando eu digo que eu sou um criminoso, eu estou estereotipando, eu estou colocando uma tarja na pessoa e dizendo que ela é criminosa. Ela não é uma pessoa que cometeu o crime, ela é em si uma criminosa. Parece um jogo de palavras, mas faz uma diferença imensa em dizer para uma pessoa que ela é um homicida ou dizer para ela: "Você cometeu um homicídio." E assim tem que responder o homicídio. Mas você não é da natureza, por natureza, um homicida, como se você não tivesse nenhuma chance de ser tratado e ser recuperado. É esse olhar que aquela mãe tinha. O Espiritismo nos faz olhar na mesma direção. Vemos, às vezes, alguns doentes, psicopatas, serial killer, que precisam estar com a liberdade cerceada a vida inteira no manicômio judicial e precisam ser tratados. E provavelmente a encarnação inteira é um processo de tratamento. Não se lhe deve liberar a liberdade, porque senão ele vai cometer os mesmos crimes.
mas deve-se lhe oportunizar, enquanto ele está com a liberdade cerceada, o atendimento necessário, porque ele é um espírito imortal que está psicopata. É um psicopata no sentido existencial transpessoal do termo. Ele está porque adoeceu e, às vezes, não tem chances de ser recuperado na mesma existência. Outros psicopatas menos graves são possíveis de serem recuperados, de acordo com a análise de uma equipe médica de natureza psiquiátrica, avaliando, psicólogos, avaliando, vão ver que ele tem chance de reinserir a sociedade depois de se submeter a um longo tratamento psicoterapêutico e medicamentoso, porque tem na sua história as motivações para ser desequilibrado e nunca foi tratado. E outros não. Outros são decididamente pessoas que trazem processos muito graves e que não terão chances nessa existência de poder usar uma liberdade fora de um ambiente controlado, porque senão cometerão os mesmos crimes. Mas, no fundo, todos somos filhos de Deus. E ninguém pode dizer que um filho de Deus está condenado eternamente a ser um homicida, ser ser um psicopata, ser um doente, definitivamente não. Nós estamos doentes e estamos em processo de cura, porque a doença ela também faz parte de um processo de cura. E se nós temos a mente mais saudável, não somos um doente mental e cometemos um crime, ao responder o crime, a gente refaz-se. E quando nós somos liberados da nossa detenção, do nosso cerceamento da liberdade transitória, a gente tem condições de se reinserir à sociedade com o auto-perdão, também a nós mesmos concedido, promovidos pela própria lei que controlou a nossa liberdade porque cometemos um crime. E tivemos que fazer os trabalhos, quando tem essa oportunidade, para ajustar a nossa família, ajustar a família daquele a quem a gente cometeu o crime. Esse é o caminho reparativo, reparador, que é saudável para todos aqueles que estamos na Terra, como seres humanos, mas, sobretudo, se compreendermos a visão cósmica de que todos os espíritos temos a natureza divinal. Se nos desviamos, precisamos ser tratados para voltarmos àquela essência, que deve conectar com aquela essência que nos deverá nos oferecer a oportunidade de continuar a caminhada da saúde, do bem, da verdade, da bondade, porque é para isso que nós fomos gerados e é para isso que, na lei do progresso, nas múltiplas existências, nós vamos conquistando o nosso movimento iluminativo. Todo grande genocida, mais tarde, será um grande benfeitor da humanidade pela lei da reencarnação. Você está acompanhando Diálogos no Jardim das Oliveiras, como lidar com o ódio, o tema de hoje com Alberto Almeida. Cida Gonçalves dizendo, eu perdoei e até falei com o assassino da minha mãe. É o Guto BR10, excelente programa. Sabemos que quem não perdoa fica preso energeticamente a outra pessoa. Não precisaremos ficar próximo à pessoa, mas não querer o mal. Perdoar. Edson Giraldelli, se a gente perdoa o ódio que o outro sente da gente e ele não aceita, o que fazer? Paraguaçu Silva Dias, Alberto Almeida, efetivamente, o que é o ódio? Existe um tempo estimado para transformar esse sentimento em amor? Eliane Silva, Alberto Almeida, e quando alguém desencarna levando o ódio de alguém, parece que vem do outro lado esse ódio multiplicar. Por quê? E a Vilma Martini, que o ódio, quando o ódio acontece entre duas irmãs, o que fazer? Alberto Almeida. A essência do ódio é a escuridão. Nós não resolvemos a escuridão com mais escuridão. Não resolvemos a escuridão com o punhal, com o tiro, soqueando a escuridão. Nós resolvemos a escuridão, o ódio, acendendo a luz. A luz é o exercício do perdão, que nos faz dissolver a luz, a escuridão em essência, trazendo a luz para ocupar o espaço. O ódio é o amor que adoeceu. Se é o amor que adoeceu, quando a gente trata o ódio, ele se converte em amor.
toda manifestação negativa do ser humano é uma positividade que adoeceu, porque não tem no universo nada em si mesmo que essencialmente seja mal, seja escuridão perene, seja demoníaca, seja satânica, não existe. Nós estamos num momento de escuridão, estamos satânicos num determinado momento pela nossa atitude, estamos adoecidos num determinado momento, mas logo em seguida poderemos nos curar como alguém que tira a sombra acendendo a luz. Então, não há escuridão em essência. A escuridão é a ausência da luz. Allan Kardec usou essa imagem para nos explicar o bem e o mal. E essa imagem, ela é perfeita para entendermos que de ninguém está condenado ao mal perenemente. E de que a essência do mal é o bem que adoeceu. Poderíamos até usar essa expressão. Existe o bem e existe o bem que adoeceu. O bem da paciência e o bem que adoeceu da impaciência. O bem da ternura e o bem que adoeceu, que ficou da grosseria. O bem do amor que perdoa e o bem que adoeceu do amor que se transformou em ódio. É assim. Não existe essencialmente o mal criado. Deus não criou o mal. O mal é uma palavra que a gente cifra, codifica, para tratar a o nosso desvirtuamento, a nossa inobservância das leis divinas. Todas as vezes que nós transgredimos essa lei, a gente usa uma expressão de uma imperfeição para caracterizá-la. Mas, essencialmente, não existe. Então, é como se eu dissesse assim, a minha respiração é o ato normal, mas eu posso trancar a respiração. Ou eu posso ficar respirando rapidamente e ter uma tontura, um passamento. Ou trancar a respiração e também ter uma tontura, um passamento, desmaiar. Esse ato de poder respirar adequadamente ou de transgredir o ato de respirar para mais ou para menos, levando-me a sentir mal, é que a gente chama de mal. Mas, na verdade, isso é apenas o descuido de alguém que está respirando inadequadamente ou está respirando escassamente. Porque o que é normal é a respiração. Respirar demais ou deixar de respirar ou respirar de menos, como na asma, por exemplo, é aquilo que a gente chama de mal. Tem pouco oxigênio ou tem oxigênio demais. Qual é o normal? É o oxigênio. Então, não existe, eu quero dizer aos caros internautas, radiovintes e telespectadores, não existe o mal em essência. Tudo é o bem. Mas não nos enganemos de que o bem, quando sofre uma desvirtuação, ele passa a se agregar uma palavrinha ao lado dele que a gente chama o bem adoeceu. Ele enfermou e precisa ser tratado. Então, se eu perdoo alguém, deixo de odiar alguém, mas essa pessoa não deixa de me odiar, o problema é dela, a escolha dela de manter-se no ódio. O que eu tenho que dar conta é da minha autorreconciliação, como diria Jesus, reconcilia-te, é tu contigo. Com o teu adversário, é um segundo movimento que depende do outro. Se o outro não quiser se reconciliar com você, você fica bem, porque você já estendeu a mão. Se ele não quer estender a mão a você, a escolha é dele. As consequências serão para ele. Eu não posso sofrer porque o outro não assumiu uma postura que eu quero que ele assuma. Ele não assumiu tratar-se como eu me tratei. Isso é uma escolha dele. Eu vou simplesmente respeitar, acolher, muito embora não concorde, mas vou acolher e respeitar a escolha do outro. Eu não vou ficar atormentado porque o outro não quis se reconciliar comigo. O que é importante é, como diria Jesus, é a autorreconciliação. Se o outro vai caminhar comigo ou não, é uma escolha dele. O ódio citado, por exemplo, entre as duas irmãs, pela nossa internauta há pouco, fala disso. Às vezes um já se autorreconciliou, abre-se para a reconciliação com o irmão, mas o irmão ou a irmã não querem se reconciliar. E tudo bem, deixa que o outro terá o seu tempo. Você que se reconciliou, agradeça a Deus ter encontrado a luz e ter tratado o bem que tinha adoecido em você,
O amor que tinha adoecido em você agora voltou a ser amor. Enquanto que o outro continua com o amor estremecido, adoecido, precisa de mais tempo para despertar, para acordar. Esse olhar nos faz ter o fluxo da vitória sobre nós mesmos. Não é da vitória sobre o outro, é de poder estar bem consigo mesmo, livre das negatividades. Porque o que nos faz mal é o mal que a gente carrega, não é o mal que o outro carrega. O mal que nós carregamos é que nos prejudica, que nos lesa, que nos faz mal. Deixa eu trazer mais participações aqui. Diálogos no Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida. O Jader Bastianello, o pai é pedófilo com a neta e nós não convivemos. Estou certo? Sou Vanderleia. A Cibele Venturelli. Até o mal trabalha para o bem, Alberto Almeida? Então, se há pedofilia, esse é um quadro que envolve a esfera jurídica e médica. Nós não devemos, de modo algum, expor o filho, o neto, o sobrinho a alguém que é ameaçador, seja pai, seja avô, seja tio. É obrigação nossa responder à proteção ao nosso ente querido para que ele não sofra uma violência de alguém que tem um quadro psiquiátrico de pedofilia, que tem uma disforia mental sexual e que pode alcançar um ente querido nosso, seja esteja se tratando ou não. Todo o processo da pedofilia envolve um cuidado de profissionais e, dependendo da esfera de tendências ou cometido, ele precisa de tratamento e também de responder às instâncias legais, judiciais, quando o crime está perpetrado. Natural perceber, em algumas circunstâncias, que a pessoa, quando está, por exemplo, entrando num quadro de envelhecimento senil e com senilidade ou com Alzheimer, às vezes apresente comportamentos que não tinha enquanto antes lúcido, porque fazia controle, tinha tendência, mas passa a ter um comportamento invasivo e passa a ter um comportamento tendencioso à pedofilia ou manifestando esse quadro de aproximações perigosas. É dever de todos os familiares protegerem as crianças a fim de que elas não sejam de modo algum lesadas por um quadro dessa ordem, um comportamento dessa ordem, que é altamente perigoso e não devemos, de modo algum, ser cúmplices desses desatinos, sejam eles de uma pessoa que aparentemente tenha saúde mental, mas que apresente esse tipo de comportamento, ou daquele que adoeceu mentalmente num dado momento, pela idade ou por um traumatismo, e começou a apresentar essa disfuncionalidade. E está fazendo o tratamento médico. Nós não podemos, psiquiátrico, né? Nós não podemos, de modo algum, sermos coniventes. O olhar para nossas crianças tem que ser bem atentos. Aliás, independente de qualquer pessoa que se nos apresente ameaçadora, precisamos cuidar, a fim de que nenhuma pessoa possa lesar a nossa filha, o nosso filho. Então, eu vejo, na atualidade, muita liberalidade e os pais não conseguem, às vezes, equipar os seus filhos pela educação, protegendo-os, ensinando-os acerca de aproximações que não são adequadas. Há vídeos na atualidade que são editados do ponto de vista técnico, que tem que ser apresentado à criança de conformidade com a idade e os pais ensinarem para que a criança saiba também, no nível em que ela está, buscar ajuda, proteger ou denunciar, caso efetivamente ocorra uma insinuação nessa direção. Porque a maioria dos assédios sexuais que se dão em relação à criança se fazem por aqueles que estão no ambiente da criança. Não é ninguém de longe. É normalmente um parente, um funcionário, um elemento da família de origem que entra nesse comportamento distorcido da sexualidade.
Então, a criança, quando ela está devidamente educada e informada, ela conta para os pais acerca de qualquer aproximação que não seja adequada de um avô, de um tio ou mesmo de um pai, que ela então faz o contato e traz o conteúdo para a pessoa, a fim de que a pessoa cuide e possa protegê-la. Alberto Almeida está terminando mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Olha, Alice Volpe, como me faz bem suas reflexões. A Dilza Escobar, Alberto Almeida nos tira da ignorância moral e espiritual. 30 segundinhos para encerrar, Alberto Almeida. Busquemos admitir que odiamos alguém e compreender de que ódio abençoado não existe. Todo ódio, ele é maldição para nós e para aqueles que se colocam em sintonia com o nosso ódio. De que só admitindo que o temos e desejando ardentemente eliminá-los através do perdão, facultará de que o amor possa voltar a funcionar naquele ódio no qual ele se transformou porque ele adoeceu. Todo ódio é uma potência de amor que, quando curada, nos leva para a liberdade e para a felicidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida. Até lá! Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida.